Glória a Deus. Aleluia. Depois da morte, segue o juízo. Por isso, que é necessário você estar preparado. Jesus, ele tem dado uma ordem para a igreja. Não a igreja de quatro paredes. A igreja que somos nós. E a igreja que está aqui nesta noite. Através do Espírito Santo de Deus. O Senhor deu uma ordem para a igreja: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E for batizado será salvo. Porém, Jesus disse: aqueles que não crerem serão condenados. Por isso é necessário que você possa se converter ao Senhor nesta noite. Por isso é necessário que você venha nesta noite arrepender-se dos seus maus caminhos, seus pecados. E que você possa aceitar a Jesus como teu Salvador. Porque somente Jesus pode salvar a tua alma. Eu quero ler a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus 10, capítulo 10, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem nos dado uma ordem. E por isso nós estamos aqui. Não estamos aqui por causa do seu dinheiro. Não estamos aqui para anunciar a placa de um templo religioso. Estou aqui nessa noite para dizer para você que Jesus Cristo é o caminho. João 14:6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode entrar no céu a não ser através de Jesus Cristo. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, e a vida você só encontra em Jesus Cristo. Então nesta noite, dai ouvido à palavra de Deus. Estamos vendo os sinais acontecendo por todas as partes. Sinais da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia, diante dos nossos olhos, diante de nós. Por isso, que você venha estar preparado. Porque havia um jovem muito rico, não estava preocupado com a salvação. Ali ele comia, bebia, folgava. E ele falou em seu coração: tenho muitos celeiros, os meus celeiros já estão velhos, eu vou derrubar e vou construir outros novos, porque eu tenho muito dinheiro. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus falou com aquele homem. Deus disse para aquele homem: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Para onde irá a tua alma? Se você partir desta vida nesta noite, para onde irá a tua alma? A palavra do Senhor nos diz que existe dois caminhos. O caminho que leva o homem à salvação eterna, o caminho que leva o homem ao céu, e o caminho que leva o homem à condenação eterna, o inferno, o lago de fogo e enxofre. E você quem escolhe para onde irá a tua alma. É você quem escolhe o destino que irá a tua alma. Porque depois da morte, a palavra do Senhor nos diz que segue o juízo. Depois da morte, não existe mais rezar, pagar uma missa de sétimo dia,
Depois da morte não existe purgatório. Depois da morte não existe reencarnação. A palavra do Senhor nos diz bem claro no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Depois da morte segue o juízo. Por isso que nesta noite o Senhor está te dando mais uma oportunidade. A oportunidade de você salvar a tua alma. Enquanto há oportunidade, busque ao Senhor. Quantos, quem sabe, ouviram a palavra de Deus, mas não deram ouvido, e veio o coronavírus, esta doença, este vírus, que matou milhões de pessoas. Mas quantos, quem sabe, ouviram a palavra e zombaram da palavra de Deus? Quantos, quem sabe, não deram ouvido, não deram crédito, achavam que não iam morrer, mas a qualquer momento a morte pode bater na sua porta. E aí, para onde irá a tua alma? Então nesta noite quero ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus capítulo 10, no versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção na palavra de Deus. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aleluia. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis, e vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio. Aleluia. E vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Glória a Deus. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para você que está neste mercado, você que está vindo comprar, está entrando neste mercado comprar o seu pão, o seu alimento, suas mercadorias, que você possa sair deste mercado após ouvir a palavra desta noite, que você possa guardar a palavra na tábua do seu coração, para que você não venha ser enganado pelos falsos profetas, pelos lobos devoradores, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu estou aqui nessa noite para pregar a verdade para você, para que você venha sair do sistema religioso. O sistema está levando muitos ao caminho da perdição. Muitos estão entrando pelo caminho da perdição porque estão apegados no sistema religioso, estão apegados na placa de um templo religioso, não estão apegados em Jesus. Trocaram a verdade pela mentira, trocaram o Senhor Jesus pelo engano, pela prosperidade, pela vaidade, trocaram Jesus pelo Deus Mamon, trocaram Jesus pelo Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus deste mundo. Ele enganou o povo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre a sua vida. O diabo, o Deus deste mundo, cegou o entendimento desta geração. Por isso que você não dá mais ouvido à palavra de Deus. Por isso que você não se volta mais para a verdade. Por isso que você prefere ficar sendo enganado pelos falsos profetas, porque estão pregando prosperidade, estão pregando para agradar o teu coração, estão pregando para agradar o teu ego. Mas Jesus, Ele veio a este mundo com a palavra de arrependimento. Jesus veio a este mundo a pregoar o arrependimento à humanidade. Primeiramente veio João Batista. João Batista veio preparar o caminho do Senhor, pregando para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas aquele povo não deram ouvido, aquele povo não deram crédito ao profeta de Deus, aquele povo não deram ouvido ao servo do Senhor, ao homem, o pregador da justiça, que não estava preocupado com riqueza. João Batista veio a pregar, a dizer para Herodes: Herodes, deixa a mulher da tua irmã, não é lícito possuí-la. Herodes estava no adultério, Herodes estava com a mulher do seu irmão. E tem muitos que estão deixando a verdade, tem muitos que estão trocando a vida eterna, a salvação, para continuar neste lamaçal do pecado. Estão cada vez mais afundando no pecado,
na lama do pecado, porque não querem dar ouvido à palavra de Deus. Mas o Senhor nesta noite, Ele me enviou aqui para dizer para você que é a ovelha perdida na casa do Senhor. A casa do Senhor não é o templo religioso, você é o templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Que nesta noite você venha abrir o coração para a palavra de Deus, que você possa se voltar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto você está tendo oportunidade. Quem sabe amanhã você possa estar no leito de hospital e começar a clamar ao Senhor. E quem sabe o médico venha e diga: não há mais como, não há mais jeito, você vai ter que ficar em uma cadeira de rodas. Mas você ouviu a palavra, como muitos já ouviram a palavra e não deram ouvido, como muitos disseram: eu aceitar Jesus, eu não. O diabo tem preparado ciladas, as pessoas não têm dado ouvido, como o diabo preparou uma cilada para aquele jovem não deu ouvido. Ele disse: Deus me livre eu parar numa cadeira de rodas, eu prefiro a morte do que ir para uma cadeira de rodas. Mas ele não deu ouvido à palavra de Deus. Era basta não dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Mas aquele jovem naquela noite, ele negou a Jesus. Ele disse que ele era muito jovem. Ah, mas eu sou muito jovem. Uma semana depois, aquele jovem, por não dar ouvido à palavra de Deus, o diabo já tinha preparado tudo. Ele não deu ouvido à palavra de Deus. Uma semana depois, estava no comando vermelho no tráfico. Veio a facção e atiraram contra aquele jovem. Dispararam 9 tiros nele. E ele foi parar numa cadeira de rodas. E para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje ele conta o testemunho dizendo: por eu não dar ouvido à palavra de Deus, por eu não dar ouvido ao servo do Senhor, hoje eu me encontro nesta cadeira de rodas, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Que maravilhoso é quando nós fazemos a vontade do Senhor, independente da situação. Aquele jovem naquela cadeira de rodas, pregando o Evangelho, por causa da desobediência à palavra de Deus. E você nessa noite está tendo a oportunidade de dar ouvido à palavra do Senhor. Você está tendo a oportunidade de aceitar esse Jesus como teu Salvador na tua vida. Porque o diabo, ele não está de brincadeira. Se acha que o diabo veio para brincar, a palavra do Senhor nos diz no livro de João capítulo 10, versículo 10, ele não veio senão a matar, roubar e destruir. Então presta atenção na palavra de Deus esta noite, presta atenção na palavra do Senhor, porque a qualquer momento Jesus, ele pode voltar. A qualquer momento teu corpo pode tombar. E para onde irá a tua alma? Será que você está preparado nesta noite para encontrar com o Senhor? Ou será que você está preparado para descer a sepultura, para ir ao inferno? A partir da morte, a palavra do Senhor nos diz que há 2 caminhos: céu e inferno. Quando o homem morre, a partir do momento em que o homem morre, a alma, ela tem um destino: céu ou inferno. E para onde irá a tua alma? Por isso eu estou aqui nesta noite. Não estou aqui por causa do seu dinheiro. Estou aqui para dizer para você que Jesus Cristo está voltando. E o Senhor tem nos dado uma ordem no livro de Mateus capítulo 10, no versículo 6,
Mas e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é de graça. O Evangelho não paga nada, a salvação é gratuita. E por que é que você continua pagando para esses lobos devoradores que não estão preocupados com a tua alma, estão preocupados com o teu dinheiro? Mas eu estou aqui nesta noite, não por causa do seu dinheiro, mas por causa da sua alma. Porque o Senhor diz para você que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. A tua alma é preciosa diante de Deus. A tua alma é joia de valor. Então, jovem, você idoso, você mulher, dá ouvido à palavra de Deus enquanto você está tendo oportunidade, porque depois da morte segue o juízo. Depois da morte, se você morrer sem Jesus, para onde irá a tua alma? Muitos estão pregando a mentira, dizendo que depois da morte vai para um descanso. A palavra do Senhor nos diz que há dois caminhos, céu e inferno. Há descanso para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que é que você tem andado segundo os prazeres desta vida? Por que é que você tem andado sobre a vontade da tua carne? Eu vejo que muitos estão pregando, até tem um hino, um louvor, que eles pregam, que eles louvam, dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas eles esquecem de falar esta palavra. O versículo segue: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo a carne, mas segundo os prazeres deste mundo, mas segundo o Espírito. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que abandonaram este mundo de pecado, que abandonaram a bebedice, as drogas, a prostituição, para seguir a Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O homem tem que negar a si mesmo. Aquelas coisas que nós mais gostamos, nós temos que deixar para trás para seguir a Jesus. E ali tinha uns que estavam ali para seguir a Jesus, e eles disseram: mas Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Deixa, Senhor, eu vou ali, vou sepultar meu pai, e depois eu volto e sigo. Depois eu volto e te sigo. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os mortos. Aleluia. Ah, Senhor da glória, deixa que os mortos sepultem os mortos. Deixa teus parentes, deixa o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, o teu esposo, e dá ouvido à palavra de Deus, segue a Jesus. Porque a salvação é individual. O esposo não vai salvar a esposa não vai salvar o marido, o pai não vai salvar o filho não vai salvar o pai. A salvação, meu amigo, é individual. Venha, siga Jesus, porque ninguém é digno de entrar no reino de Deus se colocar a mão no arado e olhar para trás. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa primeiro, o outro disse: deixa primeiro eu ir me despedir dos meus parentes. Deixa, Senhor, eu ir me despedir da minha parentela. Jesus
olhou para aquele jovem e disse: ninguém é apto para o caminho do céu. Ninguém é apto para o reino de Deus se depois que colocar a mão na arada olhar para trás. Então depois que você aceitou Jesus, depois que você entregou a sua vida a Jesus, você não pode mais olhar para trás. Você tem que olhar para frente, porque atrás fica o mundo e as suas perdições, mas à frente está Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, meu irmão. Jesus é o caminho que vai levar o homem à salvação eterna. Então nessa noite, que você venha dar ouvido à palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa cidade, já vai fazer 11 meses, já 15, faz 11 meses. Estamos aqui a pregar a palavra da verdade. No final do mês estarei retornando a Santa Catarina, voltando para lá. E aí, é Deus quem está no controle. Só Deus sabe se voltaremos para cá ou não voltaremos, ou para onde iremos. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, aleluia, são como o vento. Não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu não estou aqui para obedecer nem ordem de nenhum homem. Estou aqui para obedecer a ordem que vem de cima, a ordem que vem do Senhor. E o Senhor tem nos enviado para esta cidade para pregar o ide do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém aqueles que não crerem serão condenados. Mas Jesus não quer que você seja condenado. O Senhor, meu amigo, não quer que você seja condenado. Por isso que o Senhor, Ele enviou a Jesus a este mundo para salvar a humanidade. Jesus veio a este mundo, um mundo de pecado, um mundo pecaminoso. O Senhor não era digno de pisar nesta terra. Um homem sem pecado não era digno de pisar nesta terra, mas Ele veio aqui. Mas a palavra do Senhor nos diz que os seus não o receberam. E não é diferente nos dias de hoje. Estamos anunciando a Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas vocês estão rejeitando o caminho que é Jesus. E ainda levanta a cabeça e diz: mas eu já tenho Deus, eu já aceitei a Jesus, Deus de que nasci. Eu já fui batizado. Quando eu nasci, me levaram lá para o padre jogar uma aguinha na minha cabeça. Eu já fui batizado. Esse batismo não é válido, porque Jesus, Ele vos deu exemplo. Quando Jesus desceu as águas do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, João até disse, não ia batizar a Jesus, mas Jesus disse, para que se cumpra a palavra. E João batizou a Jesus. João disse: eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu não sou digno. Mas Jesus, Ele nos deu exemplo. No momento em que Ele foi ali no Rio Jordão e desceu as águas do batismo. E após o batismo, Jesus foi elevado para o deserto. E aí Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Jesus estava em jejum. O diabo apareceu a Jesus e disse: tu não és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, Ele tinha todo o poder para transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus disse:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, não se contentando, prosseguiu ali a perseguir a Jesus. Ele disse: tudo isso eu te darei. Ele mostrou todos os reinos da terra, todas as riquezas deste mundo. O diabo mostrou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. É só se prostrar, tudo isso eu te darei. E quantos que têm se prostrado pelas riquezas que o diabo está oferecendo? Quantos que têm se dobrado? Nós vemos o povo pregando riquezas e mais riquezas, prosperidade. Só estão pregando prosperidade, não estão mais pregando arrependimento. Aleluia. Não estão mais pregando arrependimento. Mas Jesus, a primeira palavra que Jesus disse foi: arrependei-vos. Vamos ler Mateus capítulo 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só o que o diabo usou para tentar Jesus. O diabo usou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque ele era um anjo de luz. O diabo era um anjo de luz, tinha o conhecimento das Escrituras, e ele usou a palavra, para tentar a Jesus. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto.